Pesadelos em Foco. As Três Chaves de Silvestre II. Por volta de 998 d.C., Silvestre II tornou-se o primeiro papa francês da história. Mas antes disso, fora apenas Gerbert Berger de Aurillac, um monge estudioso fascinado por matemática, astronomia e alquimia. Dizia-se, sussurrado nos becos de Roma, que ele possuía um livro que não devia existir, Liber Spiritum, encontrado nas catacumbas de Córdoba. O livro falava de três chaves, uma para abrir o mundo, uma para silenciar os céus e uma para conversar com os mortos antigos. Séculos depois, em 2023, um restaurador do Vaticano chamado Matteo Ferri foi encarregado de reorganizar uma ala subterrânea recém-descoberta sob a Basílica de São João de Latrão. Ele não era padre, mas devoto o suficiente para aceitar os riscos de trabalhar entre ossos, símbolos apagados e túneis fechados por 7 lacres de cera. Matteo era meticuloso, cético e acostumado ao cheiro velho de pergaminhos e ratos mortos. Mas naquela ala, algo não batia. Os mapas da época de Pio IX indicavam um pequeno armazém. No entanto, sob a poeira e os escombros, Matteo encontrou uma porta de ferro com 3 fechaduras em formatos não convencionais. Uma triangular, uma circular e uma em espiral. Levou semanas até encontrar chaves compatíveis, escondidas em compartimentos falsos nos arquivos da Inquisição. Quando finalmente girou a primeira, a estrutura da sala estremeceu, como se algo inalcançável tivesse soltado um suspiro pela primeira vez em 1000 anos. A segunda chave girou sozinha. A terceira desapareceu. Não caiu, não foi roubada. Sumiu do mundo, como se nunca tivesse existido. Ainda assim, a porta se abriu. Dentro, havia uma câmara com teto abobadado e chão repleto de círculos concêntricos. No centro, uma estátua de pedra negra, humanoide, mas sem rosto. Ao redor da cabeça, inscrições no idioma que nem as bases aramaicas conseguiam traduzir. No pedestal, o nome Silvestre Secundus, gravado em alfabeto moderno, o que era impossível. Matteo, que antes sorria com as relíquias, começou a perder peso, cabelo, fala. Não porque algo tocava, mas porque ele via. Nas madrugadas, entre os corredores frios do Vaticano, dizia que enxergava a verdade sob a carne do mundo, e que era feita de estruturas imensas, tentaculares, que se moviam por entre os átomos da realidade como vermes invisíveis. Tentaram afastá-lo. Exorcismos, isolamento, psiquiatras. Nada deteve sua obsessão por regressar à sala de Silvestre. Uma noite, ele sumiu. No lugar onde dormia, havia apenas um bilhete. A terceira chave não abre portas, abre linguagem que antecede os profetas. E essa linguagem não pede compreensão. Ela exige oferendas. Dizem que o Papa atual nunca fala sobre Matteo Ferri, mas mantém seu retrato virado para a parede em uma sala particular. A ala subterrânea foi lacrada novamente, não com cadeados, mas com símbolos entalhados em ossos de bispos mortos. Desde então, há dias em que os sinos da Basílica de São João tocam sozinhos à meia-noite. Não tocam para fiéis. Têm outra função, um outro chamado. Algumas chaves não abrem portas. Elas abrem os olhos de quem nunca deveria ter visto. A voz de Formoso. O padre Luiz Herrera foi designado como arquivista auxiliar na Basílica de São Pedro após anos de serviço em paróquias esquecidas no interior da Espanha. Solitário, metódico e com uma fé silenciosa, Luiz se orgulhava de sua capacidade de manter a mente limpa, mesmo ao lidar com manuscritos que a maioria dos padres evitava. Mas nada o preparou para a chegada da máscara mortuária do Papa Formoso. Descoberta durante a restauração de um relicário selado desde 897, a máscara trazia traços horrivelmente realistas, veias marcadas, expressão de agonia e uma incômoda sensação de que os olhos, embora esculpidos em marfim, enxergavam. Luiz foi encarregado de catalogar o item. Ele registrou o peso, material, origem e histórico, inclusive o episódio do Sínodo do Cadáver.
onde o corpo de Formoso fora desenterrado, julgado por heresia em pleno trono. Era um fato histórico, apenas isso. Mas algo naquela máscara o perturbava. Nos primeiros dias, ele começou a sonhar com um tribunal repleto de sombras, onde vozes sem rosto discutiam dogmas em idiomas que não existiam. Ele sempre acordava às 3h03, com a garganta seca e os olhos ardendo, como se tivesse chorado a noite inteira. Com o tempo, Luiz começou a escutar coisas durante expediente, sussurros entre os arquivos, preces ditas ao contrário, alguém ou algo, arrastando correntes bem perto da sala de conservação. Certa vez, encontrou a máscara virada, sozinha, apontada em direção à porta, como se o esperasse. A fé de Luiz começou a se corroer, não pela dúvida, mas pela certeza. Ele começou a acreditar que a igreja era sustentada por pactos antigos, selados em rituais silenciosos, e que a máscara era uma das últimas testemunhas desses pactos. Durante uma missa, perdeu o controle. Afirmou, em plena homilia, que os mortos estavam sendo ouvidos no confessionário, que a voz de Formoso ainda ecoava nas paredes de mármore. Foi afastado, mas não desistiu. Retornou ao arquivo em uma madrugada chuvosa. Ninguém sabe como entrou. As câmeras mostram apenas estática entre 2h59 e 3h04. Quando seguranças o encontraram, Luiz estava ajoelhado, com a máscara pressionada ao rosto, murmurando uma ladainha em latim arcaico. Suas últimas palavras foram: "Ele ainda está sendo julgado, e agora, eu também." Luiz desapareceu 3 dias depois, do quarto de observação psiquiátrica. A única coisa deixada para trás foi a máscara, e sobre ela, impressa como seimada no marfim, uma nova expressão, um sorriso repuxado, quase satisfeito. Desde então, nenhum arquivista aceita trabalhar sozinho na ala norte da Basílica. E há relatos de que, em certas noites, quando o vento percorre os corredores com mais força, é possível ouvir vozes em debate. Vozes que discutem a culpa de um morto que se recusa a descansar. Alguns papas foram canonizados, outros julgados após a morte. Mas há aqueles que recusam o veredicto e exigem um novo julgamento, vez após vez, alma por alma. O crucifixo do Papa errante. Na pequena cidade de Cruz da Serra, perdida entre as montanhas secas do sertão mineiro, a fé era uma questão de sobrevivência. Missas ao ar livre, promessas pagas com sangue e velas acesas em cavernas. Não havia padre fixo, só um velho missionário que aparecia nos domingos ímpares, e mesmo ele, às vezes, desaparecia por meses. No centro da praça, erguia-se uma igrejinha do século XVIII, com paredes tortas e um altar coberto por panos puídos. Acima dele, um crucifixo enorme, de madeira escurecida, sempre deixava os fiéis inquietos. O Cristo pregado ali não tinha rosto, apenas uma máscara metálica onde olhos deveriam estar. Ninguém sabia quem o colocará ali. Era como se o crucifixo sempre tivesse feito parte daquele lugar, mas sem história, sem origem. O povo chamava a figura de o Papa Errante, uma referência à lenda antiga de um papa que vagava em penitência por desertos e vales após renunciar à igreja e negociar com anjos que caíam para cima. Segundo os mais velhos, ele fora excomungado até da própria morte. E aquele crucifixo era o único registro de sua existência. Mas ninguém levava isso muito a sério, até que o chão começou a sangrar. Primeiro foi o menino, Damião, que correu assustado dizendo que a imagem chorava. Depois, vieram os relatos de que, à noite, luzes subiam do altar como línguas de fogo, que não queimavam, mas cheiravam a osso molhado. O prefeito mandou lacrar a igreja, mas os moradores continuaram entrando. Alguns diziam ouvir vozes dentro da madeira. Outros, que seus pecados estavam sendo arrancados à força enquanto dormiam. O próprio missionário foi encontrado de joelhos na sacristia, repetindo o nome Sideratus com os olhos brancos feitos cera derretida. A única pessoa que ousou tocar no crucifixo foi a parteira Dona Elza,
mulher de fé bruta e mãos firmes. Ela retirou a máscara do Cristo durante uma madrugada em que a cidade inteira parecia contida. O silêncio era tão denso que as galinhas pararam de cacarejar e até os sapos engoliram os coachos. Atrás da máscara não havia rosto algum. Apenas um buraco. Um vazio perfeito. Desde então, um a um, os moradores passaram a sonhar com uma missa num templo feito de areia e vento, onde um papa sem face celebrava a Eucaristia usando o vinho feito da própria alma dos fiéis. As crianças começaram a nascer mudas. Os cães latiam pro nada. E as velas que se acendiam no altar não se apagavam mais. A igreja foi incendiada por forasteiros, mas 3 dias depois, reapareceu no mesmo lugar, intacta. Como se a terra a quisesse de volta. Como se o Papa que nunca foi eleito agora tivesse encontrado seu trono. Dizem que o crucifixo ainda está lá, e que quem encara o buraco onde o rosto deveria estar ouve o próprio nome sussurrado, mas na voz de alguém que ainda não nasceu. Porque nem todo Papa precisa ser lembrado. Alguns só querem ser temidos, e outros apenas aguardam o rebanho certo.